arquiteturas do espaço-corpo no cinema e na literatura de horror. Então, quais são os elementos que vão produzir horror dentro do audiovisual? Não é? É esse casamento, que é um casamento forçado entre som e imagem. Porque o som, na verdade, ele é um efeito pós-produção, que é colocado depois do filme. Quais são as regras do jogo da vida? Acho que está implícito em todos os filmes trabalhados e nas narrativas trabalhadas. Né? Você mostrou muito bem esse diálogo, né? Essa repetibilidade do rosto criminoso a partir das cenas de alguns filmes. Você mostrou alguns filmes que são posteriores à redenção. Pode ser o mesmo corpo. O olho verde dele e o espaço onde ele está no posicionamento de vendedor, não está representando a loucura, está representando a sabedoria. Quando ele está no lugar do assassino, mesmo corpo, outro espaço. Ele está no posicionamento do assassino, mostra a loucura, a insensatez. O máximo de enquadramento, o máximo de close, a cena da animalidade. Então, assim, é esse o lugar do monstro. Tanto que marca no seu corpo como no corpo do outro. Esse lugar da significação, da subjetividade monstruosa. Que esse corpo que oferecia resistência inicialmente, ele acaba se integrando de tal forma aquele espaço que não lhe resta mais nada à personagem senão a morte. A característica desse personagem que é mexido dessa forma tão violenta, as características físicas dele remetem às características físicas do Bruno Schulz. Essa noção de empalidamento, os ruídos provocados pelo fantasma, denunciando os crimes de Perfeito Mundo, recria uma imagem que é bastante comum nas obras de Edgar Allan Poe. Segundo Lovecraft, Poe é o primeiro a dar forma e expressão à literatura de horror. O extraordinário dos fatos não estaria sustentado pela capacidade narrativa de quem os vê? Os óculos a que se refere o narrador machadiano não seriam metáforas das imagens que construímos? Os conflitos da personagem, a violência e até mesmo a sua tentativa de reorganizar-se e de retomar o poder sobre si envolve o abraço, que, como dito anteriormente, desliza para a personagem no sentido disfórico para o eufórico. Que ele está lá, mas ele representa a ausência de si. Então, ao contrário de não estamos, mas nos vemos, ele é nós vemos, mas não estamos, porque ele é a negação de si. Em nossa sociedade está cristalizado, historicamente, que em diálogo a veracidade dos fatos é traduzida pelo olhar. Assim, o olho no olho dos sujeitos da cena que irá produzir uma vontade de verdade para o acontecimento ali previsto. No início você tem, assim, ainda uma angústia por não saber o que é. Quando ela sabe o que é, tem uma pantera que a está perseguindo, aí se instaura o medo. E o ritmo da montagem começa a se acelerar em função disso. A arqueologia desenvolvida pelo filósofo francês, que apresenta o discurso como algo construído de acontecimentos reais e sucessivos e que se pode analisar que não se pode analisar fora do tempo em que se desenvolveu. Porque o suplício se volta para o público. Então o suplício está expressando para o público, e Foucault diz que o público é o personagem principal do suplício, é para ele que se volta toda a cena, todo o ritual. Existe uma relação de dependência entre o poder e o mito, pois os sujeitos só ficariam no cômodo a partir do momento que eles tinham medo que os guardas do que os aguardavam fora daquele espaço. Vai pensar nessa morte, né? Mas ele está pensando numa morte, ele está meditando, né, como eu disse, sobre a morte, mas isso está acontecendo por essa aplicação que a gente tem feita pelo biopoder. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. Eu tenho andado
faltam só quem